Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas explicações detalhadas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é pura realidade no cotidiano de muitas casas, o tal do reforço escolar. O nosso grande objetivo aqui é entender, na prática, como transformar esse momento de estudo em algo que realmente impulsione o aprendizado e a confiança das crianças. Tudo isso, claro, sem aquele estresse terrível de tentar transformar a sala de estar de casa numa sala de aula super rígida. Com um pouquinho de paciência e algumas táticas de organização, a gente vai ver que é perfeitamente possível criar um ambiente incrível para o desenvolvimento da garotada. Quem acompanha de perto a rotina dos pequenos sabe muito bem do que estamos falando. Essa é uma dor super comum, né? O momento dos estudos vira e mexe acaba em choro, na hora da matemática, numa recusa absoluta para ler um texto, ou naquela famosa e misteriosa amnésia, onde parece que a matéria inteira simplesmente sumiu da cabeça no trajeto da escola até em casa. Mas olha, é fundamental a gente estabelecer um tom de empatia logo de cara. Ninguém precisa carregar culpa por isso. A dificuldade existe, faz parte do processo natural de aprendizado de qualquer um, e o melhor, existem soluções totalmente aplicáveis e livres de estresse para lidar com isso. Nossa rota de hoje passa por 6 pontos centrais. 1. Princípios do reforço. 2. Criando uma rotina. 3. Leitura e escrita. 4. Descomplicando a matemática. 5. Foco e motivação. E 6. O papel da família. Bem direto ao ponto. Começando então pelo nosso ponto número 1, a base de tudo, os princípios do reforço. Tem um documento chamado Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que traz uma informação que é um verdadeiro alívio para quem cuida de criança. Ela define as aprendizagens que são essenciais no Brasil. E o que isso significa na prática? Significa que a escola continua sendo a principal, a grande responsável pelo ensino formal. O papel dentro de casa não é substituir o professor de jeito nenhum. A ideia é oferecer um suporte familiar que seja leve, focado só em revisar e dar apoio. É um trabalho em equipe, não uma terceirização. E aqui rola um mal-entendido enorme. A gente não precisa comprar móveis caríssimos ou montar uma estrutura de escola de cinema dentro de casa. O que realmente muda o jogo é abandonar essa ideia de uma sala de aula rígida e focar em um ambiente favorável. Uma mesa limpinha, luz boa, uma cadeira minimamente confortável e o mais crucial de tudo, reduzir as distrações. Desligar a TV e silenciar as notificações do celular já faz milagres. O simples, na grande maioria das vezes, funciona muito melhor. Agora, a grande virada de chave mental é essa aqui. Quando a nota cai, a primeira reação instintiva é soltar aquele "poxa", porque a criança não aprende. Só que essa pergunta não ajuda em nada, ela só gera mais culpa para todo lado. A verdadeira pergunta de ouro que a gente tem que fazer é: o que a criança ainda não compreendeu? Muitas vezes, o nó na multiplicação está lá atrás, porque a base da adição ainda não fixou direito, sabe? E buscar a raiz da dúvida faz a gente focar na solução, e não ficar apontando o dedo para o problema. Vamos para o nosso tópico número 2, como criar uma rotina que seja realmente possível e sem traumas. Olha só esse número, 20. Ele chega a ser libertador. Uma rotina de estudos de sucesso em casa pode precisar de apenas 20 a 40 minutos por dia, principalmente para a galera mais nova. Horas a fio na frente do caderno só geram exaustão e briga. O segredo é iniciar com períodos bem curtinhos, garantindo que a criança não esteja com fome nem morrendo de sono. Isso mantém o hábito gerenciável e constante ao longo da semana. E para fazer cada segundo desses minutos valer a pena, a gente pode seguir uma receitinha de 4 passos que é fantástica. Passo 1. Dá uma revisada rápida no que rolou na escola no dia. Passo 2. Sentar para fazer a lição de casa oficial. Passo 3. Dá uma praticada extra bem naquilo que está mais difícil. E o passo 4, que é essencial. Finalizar com alguma coisa gostosa e positiva. Uma leitura livre, um joguinho rápido. É isso que quebra aquela sensação pesada de obrigação chata. Colocar isso num planejamento visual da semana ajuda demais a dar tranquilidade. Ver a semana mapeada mostra que nem todo dia precisa ser aquele estudo super intenso. A segunda-feira pode ser mais focada na leitura, a terça fica para matemática, a sexta de repente é dia de um jogo educativo e deu. E por favor, domingo é sagrado, é estritamente para descanso. Brincar, correr e conviver com a família é tão importante para o cérebro quanto fazer conta. Entrando no ponto 3, leitura e escrita. A fundação de basicamente tudo na escola. Todas as evidências apontam que a fluência e o vocabulário a gente constrói na prática do dia a dia. E dá para fazer isso de um jeito muito orgânico, sem parecer tarefa escolar. Pedir para a criança ler o rótulo da caixa no mercado, ajudar a ler a receita de um bolo ou até fazer uma leitura onde cada um lê uma página do livrinho. E um truque genial é fazer perguntas de previsão, tipo, nossa, o que você acha que o personagem vai fazer agora? Isso puxa a atenção e a compreensão lá pro alto.
E na hora de corrigir os textos que eles escrevem, um aviso super importante. Pegar um papel e singrar de caneta vermelha em cima de cada erro é a receita certa para desmotivar qualquer um. Ninguém gosta de uma lista gigante de falhas. A tática aqui é ser estratégico. Escolha só 1 ou 2 pontos para corrigir naquela tarefa específica. Hoje, a gente vai prestar atenção só nas letras maiúsculas. Amanhã, a gente foca nos pontos finais. Isso protege a autoconfiança de quem está no meio do processo de aprendizagem. Outra coisa é que a escrita tem que ter sentido na vida real. Quando a criança anota os itens que faltam na despensa, faz um convite para o aniversário do primo ou cria uma legenda super criativa por um desenho que acabou de pintar, o cérebro entende o propósito daquilo. Escrever deixa de ser uma mera cópia mecânica do quadro e vira o que realmente é: comunicação de verdade. Ponto 4 na nossa rota, descomplicando a temida matemática. Vamos tirar ela do papel um pouco? O segredo com matemática é que, antes de tentar entender aquele monte de número abstrato no caderno, a criança precisa ver a matemática acontecer. Tem que ser palpável. Juntar tampinhas de garrafa para somar, pegar 12 lápis de cor ali na mesa e pedir para dividir entre 3 pessoas, jogar uma partida de dominó, bater um bingo, tudo isso transforma a matemática numa historinha concreta. A criança pega no conceito. E quando a matemática vira uma brincadeira visual, o medo simplesmente some. Mas atenção redobrada ao que a gente fala. Frases como "você é ruim em conta mesmo" ou "nossa, como você demora" têm que ser banidas do vocabulário. Elas travam o aprendizado. Quando bater aquele bloqueio e a conta não fechar, a frase mágica de resgate é: "Bom, vamos tentar de outro jeito então?" Só isso. Isso cria um clima de parceria incrível e ensina que o erro é só um rascunho para o acerto. Tópico 5. Foco e motivação. Como a gente blinda a concentração em casa? Para combater aquele desânimo e a falta de foco, a pior tática possível é obrigar a criança a ficar sentada 1 hora seguida encarando o livro. A ciência mostra que trabalhar em rajadas curtas é muito melhor. Por exemplo, 15 minutinhos de foco total, concentração máxima e depois 5 minutos inteiros de pausa para levantar, beber água, dar uma espichada. O cérebro absorve a informação com muito mais eficiência e a ansiedade cai lá para baixo. E uma estratégia maravilhosa para injetar a motivação é fatiar as responsabilidades. Imagina, o susto de ver uma página com 30 contas para resolver. É assustador. Em vez disso, cobre a página e deixe só 3 continhas à mostra. De 3 em 3 a coisa flui. Além disso, dar opções controladas, como qual matéria a gente faz primeiro hoje, ciência ou história, e usar um checklist onde a criança mesma marca o feito, gera uma sensação de vitória e de avanço que é muito poderosa. E para fechar nosso 6º ponto, o papel da família na prática. Sabe aquela pressa do dia a dia em que a gente está atrasado para o jantar e a criança travou na lição? É muito fácil cair na armadilha de só dar a resposta certa para acabar logo com aquilo. Resolve o estresse do minuto, claro, mas rouba todo o aprendizado. O grande papel de quem está ajudando é ser um guia, fazer perguntas estratégicas. Peraí, o que exatamente essa questão está pedindo da gente? Onde será que no texto o autor fala sobre isso? Guiar o pensamento é 1000 vezes mais poderoso do que entregar o peixe pescado. Agora, a gente precisa ficar muito de olho aos sinais de alerta, tá? Uma dificuldade contínua e muito acima do normal para reconhecer letras, crises de choro e sofrimento extremo só de falar em abrir a mochila, ou um boletim que despenca de uma hora para outra sem explicação, são bandeiras vermelhas gigantes. Se isso acontecer, não é para ter vergonha, nem para forçar mais ainda. É hora de chamar a escola para conversar ou procurar um psicopedagogo. É a atitude mais protetora e assertiva que se pode tomar. Para a gente amarrar tudo o que vimos, fica essa provocação no ar. Como o próximo erro pode ser transformado em uma nova oportunidade de aprendizado? O reforço em casa não é sobre gabaritar tudo, não é sobre buscar perfeição, é sobre construir progresso, degrau por degrau. Quando a gente para de tratar as falhas como derrotas e começa a vê-las como partes super normais e necessárias da jornada do conhecimento, a energia da casa inteira muda para melhor. Muito obrigado por acompanharem essa explicação detalhada até aqui, apliquem as dicas e a gente se encontra na nossa próxima jornada de descobertas.